Olá, estimados alunos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. E na aula de hoje, nós vamos tratar do adimplemento das obrigações. Repetindo, do adimplemento das obrigações. Primeiramente, nós vamos ver quem deve pagar e vamos ver que temos como regra geral o devedor, porém temos situações em que terceiro também pode pagar a dívida de alguém. E esse terceiro, nos termos da lei civil, vai ser classificado em dois grandes grupos, né? O terceiro interessado ou o terceiro não interessado. As regras vão ser um pouquinho diferentes. Vamos ver da oposição. A gente vai entender que o devedor ele pode se opor ao pagamento por terceiro. Na sequência, a gente vai ver a quem se deve pagar. Vamos mais uma vez ver a regra geral, que por sua vez vai ser ao credor. E nós vamos ver duas grandes exceções em que, sem se pagar ao credor propriamente dito, você está pagando corretamente. A gente vai ver a teoria da aparência e o consequente pagamento putativo, tá? Pagamento putativo, dois institutos aí muito importantes. Vamos ver na sequência aqui, ó, do objeto do pagamento e sua prova. Vamos ver algumas disposições do Código Civil nesse sentido, do objeto do pagamento e sua prova. Na sequência, a gente vai estudar um instituto que já não é tão importante, que vem a ser as especificações do Código Civil acerca do lugar do pagamento. Repetindo, as especificações do Código Civil acerca do lugar do pagamento. E a gente vai ver que as dívidas, nesse sentido, podem ser classificadas em dois grandes grupos, que serão as dívidas quesíveis e as dívidas portáveis. Está bem? Então, passando-se por essa introdução, eu queria ver com os senhores o seguinte, tá? Quando se fala de adimplemento, se fala em pagamento. Está bem? Pagamento. Olha só, para o direito civil, para este ramo da disciplina, adimplemento e pagamento são a mesma coisa, tá? Adimplir e pagar são a mesma coisa, são expressões sinônimas. E acontece o seguinte, isto muitas vezes confunde os alunos. Por quê? Porque quando se fala em pagar algo, se fala em pagar em dinheiro, não é verdade? Se eu estou pagando algo, estou entregando dinheiro para obter. Eu paguei a Coca-Cola daquela lanchonete. Você entregou dinheiro para obter a Coca-Cola. Só que, no direito civil, na medida em que adimplir e pagar são expressões sinônimas para esta parte aqui da disciplina, nós temos que, se você entregou dinheiro por uma Coca-Cola, o vendedor também está pagando. Como assim? Ele está pagando com uma Coca-Cola. Tá? Tomem cuidado com essa nomenclatura. A própria legislação vai tratar de implemento e pagamento como expressões sinônimas e, nesse sentido, o pagamento não é necessariamente só em dinheiro. Tá? Pode se dar por outras formas. Está bem? Aqui temos também um conceito, tanto de adimplemento como de pagamento. Essas expressões sinônimas, tá, são conceituadas para fins de direito civil das obrigações como sendo a liberação do vínculo obrigacional. Olha só, vamos supor que você, então, tenha pagado uma Coca-Cola, você espera a Coca-Cola. A partir do momento em que o vendedor te entrega a Coca-Cola e você recebe ela, há uma liberação do vínculo obrigacional que foi curtíssimo. Olha só, por um brevíssimo período de tempo que você pagou a Coca-Cola, você era o credor de uma Coca-Cola. Na medida em que o respectivo devedor, ou seja, o vendedor te entrega, você aí ele está liberado da respectiva obrigação. Ambas as partes estão liberadas da obrigação. Ok, visto isto, nós temos que passar aí sobre algumas questõezinhas relacionadas às especificidades do adimplemento. Está bem? Olha só, quem pode
adimplir? Quem paga, né? Quem paga a dívida? Essa é uma pergunta até um tanto quanto que óbvia no sentido de uma regra geral. Se você está obrigado a pagar o seu aluguel, você está obrigado a pagar a parcela do seu veículo que é financiado e assim por diante, quem que vai pagar por isso vai ser você, devedor. Se você quer financiar um carro juntamente de uma financeira, enfim, você é que vai pagar as suas dívidas. Ou seja, quem, regra geral, deve pagar é o próprio devedor. Sem mais complicações. Sem mais complicações. E neste sentido, temos uma grande exceção. E se uma outra pessoa quiser pagar a sua dívida? Se uma outra pessoa quiser pagar a sua dívida, é possível isso? Sim, é possível uma outra pessoa querer pagar a sua dívida. Sabe-se lá por que motivos, tá? E a gente vai ver que o Código Civil, que é uma legislação, que é uma lei que neste ponto é um pouco tradicional e assim por diante, tende a tutelar a honra do devedor. Vamos supor que um devedor não queira que ninguém pague a sua dívida. A minha dívida pago eu. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. O Código Civil tende a proteger a honra do devedor, a sua privacidade e assim por diante, de modo que permite ao devedor se opor que terceiros paguem a sua dívida. Tá? A gente já vai ver como que essa oposição, que é do devedor, tá? Ela vai se operacionalizar. Você está devendo algo, você não tem que aceitar que uma outra pessoa pague a sua dívida. Isso vai se verificar nos artigos 304 a 307 do Código Civil. 304 a 307 do Código Civil. O que acontece aqui? Antes de nós passarmos a leitura dos dispositivos e entendermos como eles se aplicam na prática, nós temos que classificar agora este terceiro. Tá? Este terceiro. O que é um terceiro de uma relação jurídica? Está bem? E agora eu tenho que classificar para os senhores, esse terceiro em dois grandes grupos. Pode ser o interessado e o não interessado. Repetindo, o terceiro, para fins de pagamento de uma obrigação, vai ser então o interessado ou o não interessado. E olha só, neste sentido, o que é um interesse? Tá? O que é um interesse para fins de direito civil das obrigações? O que é um interesse obrigacional? Interesse obrigacional é quando a pessoa possui uma vinculação à situação que lhe gera uma pretensão de querer salvaguardar o próprio direito diante de uma situação obrigacional de terceiro. Vou traduzir aqui com um caso bem simples, tá? Um caso bem simples. Vamos pegar aqui como exemplo um contrato de locação. No contrato de locação você tem regra geral, tá? Temos uma série de exceções, mas regra geral, você tem um proprietário de um imóvel, tá? Você tem um imóvel, esse imóvel aqui tem um proprietário. E esse proprietário de imóvel vai vir a alugar este imóvel para o locatário, tá? Locatário. E olha só, o locatário sozinho, ele está estabelecendo um vínculo obrigacional com o proprietário. Aqui nós temos um contrato de locação. O proprietário vai entregar uma casa em condições habitáveis, essa coisa toda, e o locatário vai então residir nessa casa ou não, seguindo-se uma série de normas e pagando os aluguéis. Até aqui, bem simples, né? Um contrato muito recorrente no direito civil. Só que, muitas vezes, neste contrato, você tem uma certa desconfiança do proprietário, tá? O proprietário, muitas vezes, ele simplesmente não aluga diretamente um imóvel para a primeira pessoa que aparece. O locador, tá? Locador e proprietário são a mesma pessoa, tá? Muitas vezes ele exige a figura de quem? A figura de um fiador. Olha só, ele exige a figura de um fiador, tá? Fiador. O que é o fiador? Fiador é a pessoa que vem a
garantir, tá? O fiador, ele é uma pessoa que garante que o locador vai cumprir com as suas dívidas. Se o locador não cumprir com as suas dívidas, o fiador, ele paga a dívida do locatário, né? O fiador vai garantir que o locatário vai cumprir a sua dívida. Se o locatário não cumprir com a sua dívida, o fiador garante essa dívida, ou seja, o fiador paga essa dívida do locatário para o proprietário, está bem? Depois, o fiador é que vai se haver aí com o respectivo locatário. Existe uma série de procedimentos, vocês vão estudar o contrato de fiança no momento oportuno, na disciplina de Direito Civil dos Contratos, vão ver que o contrato de fiança ele é um contrato acessório, ou seja, ele está sempre vinculado a um outro negócio jurídico, a um outro contrato e assim por diante. Olha só, se o locatário não pagar as suas dívidas, o fiador pode ser acionado pelo proprietário, estabelecidas algumas regras, tá? Estabelecidas algumas regras. Olha só, se o locatário fica atrasando o pagamento de uma parcela, depois mais uma parcela, será que é do interesse do fiador deixar essa dívida crescer? Não, o fiador ele não quer que essa dívida cresça, porque ele pode ser acionado depois. O locatário não está pagando, tá? Tem então um débito de R$ 1.000 de um mês, R$ 1.000 mais outro mês, R$ 1.000 de outro mês. A gente vai ver eventualmente. Pode incidir multa, pode incidir juros, está bem? Nesse caso, o fiador não tem interesse que a sua dívida, a dívida do locatário fique aumentando, porque ele pode ser acionado nisso. O fiador ele pode fazer o pagamento. O fiador pode pagar mesmo sem ser acionado pelo proprietário. E nesse sentido aqui, o fiador representa o exemplo clássico de terceiro interessado. Por quê? Porque ele tem um interesse nesse contrato aqui, tá? Ele tem um interesse de natureza jurídica e econômica, tá? Jurídica e econômica. Ele aqui, repito, é o terceiro interessado. Falta ver agora quem vem a ser o terceiro não interessado. Quem que é o terceiro não interessado? Olha só, vamos supor que esse locatário aqui, tá? O locatário aqui se chama Luiz. Ele tenha uma namorada, tá? Luiz tem uma namorada e a namorada de Luiz se chame, não sei, me digam um nome aí. Pode ser Paula? Não, Paula já é de proprietário. Vamos pensar em outro nome. Pode ser Fernanda, tá? Fernanda. Olha só. Fernanda é a namorada de Luiz, que é o locatário. Cada um vive na sua casa, cada um tem a sua vida e assim por diante. Fernanda, muito querida, bem estabelecida na sua carreira, tá? Ela não é obrigada, mas vamos supor que ela queira ajudar o namorado e pague a dívida que ele tem. Olha só, ele é o locatário, Luiz é o locatário, tá? Luiz é o locatário, o contrato é dele, só ele que tem um vínculo obrigacional com o proprietário, esse vínculo é só do locatário, tá? E Fernanda, sabendo aí que Luiz, o locatário, está devendo, ela diz o seguinte: eu pago essa dívida, tá, proprietário? Pode ser? Ele diz, pode ser, eu aceito, eu quero o meu dinheiro. Se é o Luiz que está me pagando, se é a namorada do Luiz, eu não quero nem saber quem está me pagando. Ó, tô até recibo, tá? Se querem pagar a dívida do outro, tá aqui o recibo, eu quero o meu dinheiro. Pode Fernanda pagar? Pode. Pode o proprietário aceitar? Pode. Só que neste caso, eu pergunto para os senhores, existe um vínculo contratual entre Fernanda e o proprietário, Fernanda e Luiz, Fernando e um fiador, sei lá, eu não. Porque Fernanda ela está isolada sob uma perspectiva obrigacional contratual, tá? Ela não tem interesse jurídico, ela não tem interesse econômico. Se essa dívida aumenta, isso é problema do Luiz, ela é só a namorada, está bem? Neste sentido, na medida em que ela não possui um vínculo jurídico-econômico com o proprietário, tá? Ela é denominada de terceiro não interessado, tá? Terceiro não interessado. E aqui
tá? Nós vamos ver as distinções entre o processo de se reaver esse dinheiro de volta, tá? Do terceiro interessado e do não interessado. Antes disso, eu queria ver algumas questõezinhas, tá? Primeiro, vamos passar a leitura do Código Civil, artigo 304, vai dizer que qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Olha só, aqui ó, o fiador, ele está vendo a dívida aumentar. A gente já vai ver como funcionam os juros moratórios, a multa, ele só está vendo a dívida aumentar, dívida aumentar, dívida aumentar. E olha só, o fiador, ele é o interessado, juridicamente interessado. Se ele está vendo a dívida aumentar, ele tem o direito de chegar para o proprietário e dizer o seguinte, olha, está aqui o dinheiro, você tem que aceitar, tá? Tem que aceitar esse dinheiro porque eu não quero ver essa dívida ficar crescendo como ela está crescendo. O proprietário é obrigado a aceitar esse dinheiro, tá? Esse pagamento, esse dinheiro, esse pagamento. E agora surge a pergunta, e se o proprietário for um cabeça dura? Né? O proprietário disser, não, ele está me devendo, eu quero ver ele aqui. Eu sou proprietário do imóvel, eu quero que o locatário venha aqui para eu dizer que ele tem que pagar as dívidas, que eu quero dar uma lição de moral nele, tá? Que eu quero dizer na cara dele que ele é um péssimo locatário, que ele é um desonrado, que ele não honra os contratos e ele tem que escutar umas poucas e boas, tá? O proprietário aqui está sendo bem cabeça dura. E agora, o fiador pode fazer algo? Sim, o 304, parte final, diz que pode se valer dos meios conducentes à exoneração do devedor. E a gente vai estudar, já nas próximas aulas, o que é esse meio conducente, tá? O que é esse pagamento, esse meio conducente? Ele, tá? O respectivo fiador, na medida em que há um terceiro interessado, pode fazer o seguinte, tá? Ele pode se valer de um mecanismo processual denominado de ação de consignação em pagamento. Ou seja, esse aqui, o fiador, que é o terceiro interessado, tá? O terceiro interessado, ele pode se apresentar perante, digamos assim, uma instituição e fazer o seguinte, existe um procedimento que a gente vai estudar posteriormente, que é o de forçar o pagamento. É o chamado pagamento em juízo, muitas vezes é denominado de pagamento em juízo, tá? Que é o seguinte, nesse suposto pagamento em juízo, tem a versão tanto judicial como extrajudicial. Os senhores vão estudar os pormenores em processo civil, mas o que interessa aqui pra gente é o seguinte, que na medida que alguém tem interesse em pagamento de uma dívida, tá? Ele pode chegar numa instituição financeira, fazer um depósito lá, obedecidos alguns procedimentos, tá? E nisso ele é desonerado, o devedor é exonerado. Você pode fazer um pagamento em juízo também, você pode dizer para o juiz, olha, entrar com uma ação dizendo, o proprietário não está aceitando o pagamento, você pode pagar judicialmente, tá? Judicialmente você também pode pagar. Se você quiser, por exemplo, dizer, olha só como esse proprietário é de má fé, se você quiser danos morais contra ele, alguma coisa nesse sentido, você pode fazer isso judicialmente, pagar em juízo. Você está forçando, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, que o proprietário, credor, aceite o pagamento. Temos mais algumas questõezinhas, tá? Olha só, já faço então a distinção. Pode Fernanda apresentar a respectiva ação de consignação em pagamento? Pode ela chegar para o juiz e dizer assim, olha juiz, o proprietário, tá, do imóvel do meu namorado, ele não está aceitando o pagamento, eu quero pagar aqui em juízo. Pode Fernanda, com a melhor intenção do mundo, fazer isso? A resposta é negativa, tá? Por quê? Porque ela não tem interesse, ou seja, ela já não tem esse mecanismo para fazer o pagamento. Continuando, tá? Continuando. 304, igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição este. Olha só, aqui é uma situação distinta, tá? Pode a Fernanda dizer o seguinte, eu estou agora pagando o respectivo valor, estou pagando aluguel, mas eu não estou pagando em meu nome, eu estou pagando em nome do Luiz, tá? Esse dinheiro é o dinheiro que está sendo em nome do
Luiz, tá? É o dinheiro do Luiz. Portanto, por gentileza, aceite. E se a Fernanda aparece para o proprietário, tá? E este não aceita, ou ainda que aceite, enfim, o que interessa aqui é que surge a figura da oposição. Surge a figura da oposição, olha só. O Luiz, o locatário, se ele está sabendo que a Fernanda vai pagar a dívida dele, ele pode dizer o seguinte: olha só, locador, olha só, proprietário, não aceite o dinheiro da Fernanda, tá? Não aceite o dinheiro da Fernanda. Se você aceitar o dinheiro dela, eu vou até entrar com ação contra você, porque você vai me desonrar se aceitar esse dinheiro, tá? Eu que pago as minhas dívidas e não a minha namorada. Essa percepção do Código Civil, não é verdade? Agora, quando se fala de fiador e for interesse dele, tá? O Luiz não pode dizer nada. Ou seja, o Luiz não pode dizer: ó proprietário, se o fiador vier pagar a dívida, não aceite, hein? Não aceite, porque quem vai pagar essa dívida um dia ainda vai ser eu. Eu devo e não nego. Não aceite a dívida sendo paga pelo fiador. Então nós temos duas situações distintas, né? Que gera a importância dessa distinção entre o terceiro interessado e o não interessado. Olha só. Se é o fiador, o Luiz não pode falar nada, tem que aceitar esse pagamento. Se for um terceiro, o Luiz pode se opor, né? Ele pode se opor. Prosseguindo, 305, pagamento feito por terceiro com conhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para iridir a ação. Olha só, conforme a gente já vai ver, está bem? Conforme a gente já vai ver, quem paga a dívida, seja o fiador, que é o terceiro interessado, seja a Fernanda, que é o terceiro não interessado, qualquer dessas pessoas tem direito a exigir um reembolso, tem direito a exigir dinheiro, o pago do respectivo Luiz, do respectivo locatário, tá? E olha só, aqui nós temos uma regra bem interessante do 305, que é a seguinte, né? Só repetindo. O pagamento feito por terceiro, com conhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, tá? Se o devedor tinha meios para ilidir a ação. E aqui não faz diferença, neste ponto específico, se era terceiro interessado ou não interessado, que diz respeito ao seguinte: vamos supor que Luiz, ele está nesse contrato, né? Está pagando aí os respectivos aluguéis, tá? Só que nos 2 meses de quarentena ele não pagou, tá? Nisso ele pagou os outros, e assim por diante, veio pagando tudo mais. Foi passando-se o tempo, passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, e o proprietário, ele nem cobrou aqueles 2 meses de quarentena, tá? Ele foi, digamos assim, não falou nada, ele não perdoou a dívida, mas também não cobrou. Passou-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2, 3 anos, passaram-se 5 anos. Passados 5 anos, olha só, já temos aí um processo de prescrição de dívida, possivelmente passou 10 anos, tá? Para facilitar, passou-se 10 anos. Está mais que prescrita essa dívida, tá? Mais que prescrita. E eis que, depois de 10 anos, o proprietário diz: olha só, Luiz, eu sei que faz 10 anos, mas você não pagou aqueles 2 aluguéis do período de quarentena. Vamos pagar, que tal? Pode ser? E o Luiz diz: não, eu não vou pagar essa dívida, está prescrita, tá? E olha só, vamos supor que o proprietário fale então com a namorada Fernanda, a namorada de Luiz. Olha só, Fernanda, o Luiz vai ficar mal visto na praça, hein? Não quer pagar aluguel. E a Fernanda: meu Deus, que absurdo! Eu vou pagar a dívida dele e depois eu cobro. Olha só, aqui nesta situação de dívida prescrita, Luiz tinha um motivo para ilidir a ação. Ele tinha um motivo para não pagar uma suposta dívida. Neste caso, se ele tinha um motivo para não pagar uma suposta dívida, ele não pode ser cobrado por quem pagar. A Fernanda pagou para o proprietário? Problema dela. Pagou uma dívida prescrita? Problema dela. Tá? Ela não pode exigir reembolso do Luiz. Mesma coisa o fiador. O fiador pagou uma dívida que estava prescrita. O Luiz tinha um motivo para não pagar a dívida. Por quê? Porque estava prescrita. Neste sentido, o fiador ele não pode cobrar o valor do Luiz locatário. Que mais? Temos mais uma questãozinha aqui, tá? Que a de mais importante era isso, tá? Mas temos mais 2 questõezinhas para ver.
O 306 vai dizer que o pagamento feito por terceiro, acabamos de ver. 307 só terá eficaz o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. E aqui vamos tomar cuidado, tá? Só terá eficácia o pagamento, mas anote aí, tá? Anote aqui, o problema é que eu falei bem no comecinho da aula. Adimplemento é sinônimo de pagamento, tá? Aqui, onde está escrito pagamento, você tem que colocar entre parênteses que é adimplemento, não é o pagamento de dinheiro. Olha só, quando você lê o texto assim, ó, o pagamento que importar a transmissão de propriedade quando feito por quem possa ver, só terá eficácia o pagamento que importar em transmissão de propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu, tá? Quando você lê, não faz sentido, como assim, pagar um pagamento feito por quem pode vender, não entendi, não faz sentido. Substitui, para entender esse dispositivo, o pagamento por adimplemento. Vai fazer mais sentido, tá? Vamos substituir agora a expressão. Só terá eficácia o adimplemento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Olha só, olha só. Vamos voltar aqui àquelas nossas situações, tá? Aquelas nossas situações. Contrato de compra e venda em que o carro era do Júlio, tá? O carro era do Júlio e é passado aqui para o Harry, tá? Olha só o que a lei está dizendo. Harry paga dinheiro, né? Transfere um valor para a conta de Júlio e agora o Harry ele é o credor de um bem. O Júlio é o devedor de um bem, devedor do carro, tá? O que a lei está dizendo é o seguinte: na medida em que o Júlio vai adimplir, tá? Adimplir, entregar o bem, ele só pode fazer isso porque ele é o dono do bem, tá? O dono do bem é o possuidor, é o proprietário, ou então é a pessoa que tem poderes para transmitir, tá? O que a lei está dizendo é o seguinte: só pode entregar o bem quem é o dono ou tinha poderes para fazer isso, tá? Pode parecer redundante, mas não é. Vamos supor que esse carro tivesse sido roubado por um terceiro aqui, ó. Foi roubado. Antes do Júlio entregar o carro, esse carro foi roubado pelo Etevaldo aqui. Etevaldo roubou um carro, está bem? Etevaldo roubou o carro. E nisso, Etevaldo conhece o Harry e os dois falam o seguinte: olha só, o Etevaldo, esse carro ia comprar. Dá uma ajuda aqui para mim, poxa, me entrega esse carro, senão eu vou ter um prejuízo aí. Finge que você não roubou e você me entrega o carro. Pode ser? Olha só que situação até um tanto quanto que esdrúxula, né? Vamos supor que Etevaldo entregue o carro para Harry. Eu pergunto, o Harry Potter, o Etevaldo, ele tinha poderes para entregar o bem? Ele podia alienar? Não, não era dele. Você não pode entregar o bem de outras pessoas, não é verdade? Então, para evitar essa situação, o Código Civil ele vem dizer que só pode entregar, ou seja, adimplir a obrigação de entregar o bem quem pode efetivamente transmitir o bem. Ele só pode, por exemplo, o Júlio se valer de um advogado, o Peter, e diz: Peter, você tem o poder para transferir essa minha propriedade para o Harry, tá? Ou seja, você vai transferir para o Harry, daí entrega o carro. Ok, mas quem não tiver o poder de entregar o bem, não pode fazê-lo, tá? Nesta situação, vamos supor que o Etevaldo tivesse entregue o carro que ele recém roubou, porque ficou com pena do Harry, que já tinha até pago pelo respectivo carro. Harry Potter e Harry eram amigos, ele ficou até com pena. Nessa hipótese, tá? Nessa hipótese, o Júlio adimpliu a sua obrigação? Não, não adimpliu. O Júlio, ele pode até, dependendo da situação, pedir o carro de volta e pagar perdas e danos, tá? Por que existe esse dispositivo? É para evitar a justiça com as próprias mãos. Está bem? É para evitar que, por exemplo, na transferência de bens móveis, a Júlio está demorando para entregar o carro. Já que Harry Potter já pagou pelo carro, então agora eu quero aí o carro. O Harry Potter vai pegar o carro na casa do Júlio com as próprias mãos. É para evitar esse tipo de situação, tá? Justiça com as próprias mãos é proibido penalmente. Está bem? Proibido penalmente. E só para fechar, temos aqui no 304 reembolsar-se, aqui o 305, tá? 305, o terceiro interessado que paga a dívida em seu nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor.
Aqui o 305 diz respeito à seguinte situação. Vamos voltar a esse nosso contrato de locação entre o proprietário e o locador. Vamos supor que o proprietário, muito desconfiado do locatário Luiz, tá? Muito desconfiado, não só exigiu um fiador, como exigiu uma caução, tá? Exigiu uma caução, tá? Uma caução. Vamos supor então que fosse depositado dinheiro, um seguro locação, algo nesse sentido, tá? Tá fazendo, deixa eu fazer sombra aqui, ó. Agora aqui eu escrevi caução, tá? Caução. O que é caução? Quando você deposita um valor, tá? Ou você tem algum tipo de depósito, valor ou não, pode até ser em bens, para que uma pessoa cumpra a dívida. O proprietário diz, olha só, Luiz, eu vou te alugar esse meu apartamento, mas não, eu quero um fiador, e você vai deixar 5 mil reais em caução, tá? 5 mil reais é para o caso de você não adquirir essa dívida, assim por diante. Ou seja, aqui temos 5 mil reais. Não só temos o fiador, como temos 5 mil reais. Eu pergunto o seguinte. Tem esse valor de 5 mil reais que está guardadinho. E o Luiz, ele não paga uma parcela, não paga 2 parcelas, não paga 3 parcelas. Quando vê, está com uma dívida de 3.500 reais. 3.500 reais. O fiador paga a dívida de 3.500 reais. A pergunta é, o fiador, ele pode pegar esse valor de 5 mil reais e subtrair desses 5 mil reais os 3.500 reais que ele acabou de pagar? É essa a minha pergunta. Tem 5 mil reais aqui guardadinhos. O fiador acabou de pagar 3.500 reais que o Luiz está devendo. Pode o fiador pegar esse valor de 5 mil reais e subtrair, descontar 3.500 reais para ele? O Código Civil aqui está dizendo que sim. Por quê? Porque neste ponto o fiador se subroga no direito do proprietário, que quer dizer o seguinte, subrogar-se quer dizer substituir-se, tá? Substituir-se. No momento em que o fiador paga a dívida aqui, ó, R$ 3.500, ele é um novo credor. O fiador agora, ó, o fiador ele é um credor do Luiz. E eu pergunto, o credor do Luiz inicial era o proprietário. O credor inicial, ele podia ter pegado o dinheiro da caução. Não foi pego porque não quis. Agora, o credor desse valor aqui, R$ 3.500, é o fiador. O fiador pode exigir, ainda que judicialmente, que aqui, ó, essa caução seja utilizada. Por quê? Porque ele se subrogou no direito do proprietário. Ele se substituiu no direito do proprietário de usar essa caução. Olha só, isso porque ele é interessado. Agora vamos substituir o cenário. Agora quem está pagando a dívida é a Fernanda. Fernanda pagou a dívida de R$ 3.500 desse Luiz. Ô rapazinho para gerar confusão, hein? Rapazinho para gerar confusão. A Fernanda pagou a dívida de R$ 3.500 do Luiz. Tem R$ 5.000 guardados em caução. A Fernanda pode exigir que seja descontado os R$ 3.500 da caução que ela... R$ 3.500 que ela acabou de pagar dessa caução aqui, que é esse dinheiro guardadinho? A resposta é não, a Fernanda não pode exigir esse dinheiro. Por quê? Porque ela não tem interesse. Como ela não tem interesse, ela não se subroga. Ela tem direito a um reembolso, tá? Ela tem direito a reembolso. Mas ela não se substitui como credora dessa relação. Está bem? Esta é a parte mais difícil da disciplina. Está bem? Parte mais difícil. As próximas partes são um pouco mais fáceis. Vou apagar o quadro aqui. Está bem? Viram aqui como eu apaguei o quadro num passe de mágica? Viram só que interessante? Ok, vamos ver o seguinte. Agora nós temos que ver a quem se deve pagar, tá? A quem se deve pagar. Portanto, aqui nós damos uma analisada nos artigos 308 e seguintes do Código Civil. Olha só, regra geral, se você deve pagar algo a alguém porque você acabou de comprar um carro, você acabou de alugar um apartamento, seja lá o que for, a quem você vai pagar? A outra parte do contrato, né? O credor, né? Regra geral, você deve pagar ao credor, está bem? Regra geral, você deve pagar ao credor.
Só que olha só o que acontece. Quando se fala em pagar ao credor, não se fala simplesmente a pessoa do credor. Você também fala da pessoa que representa o credor. Vamos supor que você esteja alugando o apartamento de uma pessoa jurídica, tá? Tem uma pessoa jurídica, uma empresa que é especializada em só gerir apartamentos, tá? Essa empresa tem vários apartamentos, ela faz gestão, aluga e tal, vários apartamentos. No Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é muito comum. É como se fosse assim um hotel, né? Só que para fins de aluguel, tá? O que acontece? Então você estabelece aí um vínculo com a respectiva empresa, a quem você vai pagar também o seu representante, não é a pessoa em si. Ou então vamos supor que você tenha um vínculo de aluguel, né, um contrato de aluguel com um determinado proprietário, só que esse proprietário tem um zelador, tá? Tem um zelador. E é comum aí que o zelador sempre aceite os pagamentos. Por quê? Porque é o representante do respectivo proprietário. Está bem? É isso que vem a ser tutelado pelo Código Civil, essa modalidade de pagamento. Olha só, o pagamento deve ser feito ao credor, tá? Ou quem de direito represente, ou seja, representante legal, tá? Aquele que tem um mandato para isso, está bem? Sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto enquanto reverter em seu proveito. Que quer dizer o seguinte, vamos supor que você tenha pago aí para a esposa do proprietário, tá? Você pagou para a esposa do proprietário o respectivo valor. Olha, se pagou-se para a esposa, ela presumidamente então vai vir a usar o dinheiro para as contas do casal, esse tipo de coisa, né? Está sendo revertido para o casal. Portanto, aqui o Código Civil está tutelando o pagamento de quem fez um pagamento, não para o credor em si, mas para uma pessoa que ia, eventualmente, utilizar isso pelo casal, tá? Pelo próprio credor. Está bem? Nesse caso, assim, vamos supor que você envia um pagamento pela esposa do seu locador. E na sequência você diz, olha, locador, você envia pelo WhatsApp e diz o seguinte, olha só, já paguei para sua esposa. E o locador diz, tá ok. No que ele diz, tá ok, para quem não sabe escrever tá ok, é Talqui, tá? Tá ok, é assim que se escreve. A partir do momento em que o locador diz, tá ok, eu sei que a minha esposa recebeu, se eu pego 308. Por quê? Porque ele ratificou. Está bem, eu entendo que o pagamento foi feito para a minha esposa. Ou então, ó, se reverter em seu proveito. A esposa pegou esse dinheiro, hipótese clássica, até um pouquinho machista, né? Mas comprou aí as compras da semana com esse dinheiro, assim por diante, tá? Esse âmbito de aplicação 308 é meio reduzido, tá? É meio reduzido porque existe no 309, está bem, uma situação que abarca do 308 e é muito mais interessante para o devedor. 309 vai dizer que o pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Quer dizer o seguinte, tá? Vamos supor que você tinha um proprietário, tá? Você tinha um proprietário. E o proprietário, ele tem lá o zelador que cuida do edifício como um todo, tá? O zelador cuida do edifício como um todo. E esse zelador recebe o pagamento aí relativo aos respectivos aluguéis de várias pessoas. Só que, olha só, o zelador e o proprietário, que era o seu empregador, brigam, tá? Brigam. E o proprietário demite o zelador na mesma hora, tá? Demite na mesma hora. Olha só o que acontece, olha só o que acontece. E o zelador, de má fé, recebe um pagamento, tá? De má fé, o zelador encontra o locatário, tá? Encontra o locatário saindo, o locatário diz, ô zelador, tudo bem? Ah, mais ou menos, mais ou menos. E o locatário diz, deixa eu te pagar aqui o aluguel desse mês, pode ser? E o zelador diz, pode ser. E o zelador embolsa esse dinheiro. Olha só, o devedor, o locatário, pagou para o zelador quando o zelador já estava de má fé. Tinha sido recém-demitido e quis se apropriar desse dinheiro. Olha só, uma apropriação indébita, algo ilícito. Eu pergunto, o locatário pagou para o zelador, está bem? Tem prova que pagou para o zelador, tudo nesse sentido. Nesse caso, o devedor realizou o chamado pagamento putativo, tá? Pagamento putativo. Pela teoria da aparência, parecia que o zelador poderia receber o dinheiro. Pela teoria da aparência, olha, não vinha pagando para o zelador, então parece que o zelador tem poderes.
E esse tipo de pagamento, que é para quem não poderia receber, é o denominado pagamento putativo. Se lembram das hipóteses, por exemplo, de legítima defesa putativa no direito penal? A situação que parece ser algo, mas não é algo. Você parece estar pagando para a pessoa que pode receber o dinheiro, mas você não está pagando para quem pode receber o dinheiro. Você está pagando para alguém que foi recém-demitido e quer se apropriar desse dinheiro. Olha só. Nesse caso, o pagamento putativo, ele é válido, tá? Ele é válido. Olha só, nesse caso e em vários outros, tá? Quando houver alguma dúvida, tá? E também por qualquer motivo, se você acha que o seu locador é desorganizado, que ele pode ser desonesto, tá? Você pode, devedor, para se precaver, tá? Se valer do 311. Está bem? 311 e 311, tá? 311 é o mais importante. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Está bem? Quer dizer o seguinte, você viu o zelador saindo e ia pagar para ele, mas viu que ele estava com o olho meio ruim. Tá tudo certo? Ah, tá tudo certo. Você fica meio assim, tá com cara de quem tá demitido. Eu vou pagar para você, zelador, mas me dá o recibo, pode ser? Daí o zelador diz, não tenho recibo. Então você pode, né, fazer justamente o contrário, não deixar de pagar, sem recibo não se paga. E no sentido contrário, aplicando-se o 311, você paga para quem apresenta o recibo. Isso é estranho, mas ainda existe, tá? Existe até próximo de vocês. Em São José, por exemplo, aqui nessa nossa cidade de São José, não sei como é que está em Biguaçu, mas é muito comum a doação, né? Muito comum a doação, as pessoas doarem em espécie para entidades beneficentes. É muito comum as pessoas doarem, por exemplo, R$50, R$35, relativamente pequenos valores para entidades beneficentes. E tendo em vista os custos disso, gerar boleto muitas vezes, essas entidades beneficentes, elas não geram boleto para a pessoa pagar, porque a pessoa não vai querer colocar em débito automático, perder tempo colocando em débito automático, já está fazendo doação, né? Muitas pessoas, quando vão fazer doações, tá? Doações, elas não querem justamente pagar por via online, não querem se obrigar mês a mês, tá? É desconfortável. Daí o que muitas empresas fazem? Enviam correspondentes e apresentam o correspondente um recibo. Olha só, o correspondente vai estar lá. É a pessoa que tiver com o recibo, você faz a quitação lá do respectivo valor, você paga o valor. Tá bem? Só para lembrar que a doação, né, não é exatamente exigível. Os senhores vão estudar isso em Direito Civil dos Contratos, mas só para mencionar que ainda existe, tá, no Brasil, em que pese todos os pagamentos online e tudo mais, essa ideia de pagar algo em espécie e só pagar para quem tiver o recibo, né? Ah, o locador está com o recibo lá, então a pessoa que tiver com esse recibo, você pode pegar esse recibo e pagar em espécie, que você resta precavido, tá? Você resta precavido nesse sentido. Está bem? Até a gente vai ver que no caso do pagamento da sua prova, você... nesse sentido, tá? Temos o 319 do Código Civil que diz que se você não recebe o recibo, está bem? Você não é obrigado a pagar. 319, ó. O devedor que paga tem direito à quitação regular, ou seja, você tem direito a um recibo, você tem direito a uma declaração que diz essa parcela foi paga, está bem? E pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Eu estou com o dinheiro aqui, mas enquanto você não me der esse recibo, eu quero ver esse recibo, senão eu não pago. Está bem? Isso aí é o próximo tópico que a gente já vai estudar. Tá? Com relação a quem deve se pagar, temos também a hipótese 310 que não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. É uma situação que basicamente só acontece isso aqui só acontece em dois lugares, na lei e no concurso público. Vamos supor que você pague o dinheiro lá para o filho do locador, e o filho do locador seja um adolescente muito responsável, pegue o dinheiro e na hora faz o pagamento da mensalidade da escola dele. Tá? Daí sim é também uma hipótese de pagamento efetivo revertido em prol do locador. O que acontece? Essa hipótese que está expressamente prevista, ela poderia ser abarcada pela teoria da aparência, tá? Mas só que como é um credor
quando está sendo pago por uma pessoa incapaz, o Código Civil quis explicitar a regra. Tá? Ele quis explicitar a regra. Mesmo fazendo pagamento por incapaz, esse pagamento pode ser válido desde que reverta. Tá? Desde que reverta. Agora, vamos supor que você seja o locatário, você encontra o filho do locador e diz, olha, vem aqui, sei lá, Joãozinho, recebe aqui o dinheiro, é para tua festinha, hein? Vamos fazer uma festinha. E o Joãozinho literalmente faz uma festinha, convida um monte de amigos, bebe um monte, em vez de não poder beber na adolescência, os senhores jamais fizeram isso na vida, evidentemente, e daí não é revertido em prol do locador, tá? Nessa hipótese foi um pagamento mal feito. Nessa hipótese, se você, locatário, dá o pagamento para o filho do locador, do proprietário, diz lá para o jovem, olha, pode fazer o que quiser com esse dinheiro, tá? Gasta em festinha, não pega o recibo, lamento muito, você perdeu esse dinheiro, tá? Você perdeu esse dinheiro, você vai ter que pagar, entre aspas, de novo. Existe até o princípio do quem paga mal, paga duas vezes, tá? Quem paga mal, paga duas vezes. Nessa hipótese, você ainda não pagou a parcela, lá não pagou o respectivo aluguel. Agora, vamos ver o próximo tópico, do objeto do pagamento e sua prova. A gente vai ver alguns dispositivos aqui, tá? Do objeto do pagamento e sua prova. E vamos começar pelo mais importante, 313 do Código Civil, que vai dizer o seguinte: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Olha só, vamos supor que você tem encomendado um vinho, tá? Tem encomendado um vinho. E o vendedor te entrega um vinho mais caro. Vamos pensar em vinho branco. Você comprou um vinho que era o Chardonnay. Um vinho Chardonnay lá por determinado valor. E eis que você queria o vinho Chardonnay, mas o vendedor te entrega um vinho Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc geralmente é mais caro que o Chardonnay. E agora? Você é obrigado a aceitar o vinho Sauvignon Blanc? Não, você não é obrigado, tá? Você não é obrigado, tá bem? Outra situação possível. Antes de passar por uma outra situação, eu queria só fazer uma distinção no Código de Defesa do Consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, se você recebe algo, tá? Vou fazer uma grande observação. Existe no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, para compras online ou por telefone, tá? O chamado direito de arrependimento. Tá? Se você faz uma compra online, isso é bem interessante para período de quarentena, né? Você faz uma compra online, está bem? Você faz uma compra online. E agora, nessa compra online, você recebe um bem, qualquer bem. Não interessa se é o bem que você quis ou você não quis, você tem o direito de arrependimento. Você comprou o Sauvignon Blanc, chegou o Sauvignon Blanc, mas você se arrependeu de ter gasto, sei lá, R$100 numa garrafa de vinho. Você quer devolver. Você pode devolver. Sabem que você pode devolver. É o direito de arrependimento. Paga alguma coisa? Não. Você não paga. Tá? Você não paga, né? Você tem o direito de devolver. É o vendedor que tem o ônus econômico de pagar até mesmo as despesas com o retorno. Sabem? É o vendedor que tem esse ônus de bancar o frete de volta. Sabem? O Código de Defesa do Consumidor trata do direito de arrependimento. O que eu estou falando aqui é uma outra situação. Não confunda com o direito do arrependimento previsto no CDC. Vamos voltar ao direito civil das obrigações. Se no direito civil das obrigações, relação entre duas partes, relação aqui não é consumerista, uma envia o Sauvignon Blanc ao invés do Chardonnay, você que recebeu o Chardonnay, você pode enviar de volta o Sauvignon Blanc, está bem? Porque não foi o pactuado, ainda que foi o mais valioso, mas você não quer. Temos aqui também nas obrigações de fazer, está bem? Obrigações de fazer. Vamos supor que vou explicar uma coisa que existia há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás tinha algo que era chamado de viagem internacional. Mas isso há muito tempo atrás. Os senhores nem se lembram direito do que era isso. Há muito tempo atrás, lá no mundo longínquo, né, há muito tempo, você tem essa ideia de viagem internacional. E na viagem internacional, você tem classes, tá? Classes de voo. Voos domésticos aqui no Brasil basicamente não tem classe, né? Só tem um lá que outro avião que tem um espaço mais, esse tipo de coisa, né? Mas em voos internacionais tem classes, está bem? E
Dentre as classes de voo, você tem a primeira classe, que é muito espaço, tem classe executiva, que é um espaço bem razoável, mas não é tanto espaço assim, dá para se deitar. Tem um espaço, que é o espaço comfort, que é um espaço que você consegue se reclinar, mas não mais que isso. E você tem a zona econômica, né? Você tem a classe econômica, e você tem que ir sentado, né, numa cadeira que reclina muito pouco, tá? Cada uma dessas classes tem o seu respectivo preço. Vamos supor que você tenha comprado uma classe econômica, tá? E sabe-se lá por que motivo, a empresa aérea fez algo chamado overbooking. Vendeu mais assentos do que podia para o voo. Nisso, você que tinha o seu assento na classe econômica, você é sorteado para ir lá na classe executiva, tá? O que é isso? Eu sei, já fui sorteado, né? Isso há muito tempo atrás, nos tempos idos de voo internacional, já tive esse prazer. Né? Já tive esse prazer de ser sorteado, sair da minha classe econômica que estava apertada, eu estava suando, estava com pavor, tendo que ficar horas a fio naquele assento desgraçado, já estava me arrependendo de ter viajado. Eis que eu fui sorteado, eu fui lá para um assento lá na frente. Pensem numa pessoa feliz. E olha só, vamos supor que eu fosse um chato, né? Não foi o caso. Eu me deleitei com aquele sorteio, adorei, né? Eu até fiquei pensando, gente, eu nasci para isso, né? Brincadeiras à parte. Vamos supor que eu fosse chato e dissesse, não, eu não quero, tá? Eu quero ficar no meu assento lá baratinho. Eu poderia, né? Eu poderia. Por quê? Porque eu não quero mais caro, seja lá por que motivo. Né? Talvez eu estivesse com uma pessoa do meu lado, uma pessoa que me acompanhasse, um amigo do lado, enfim. Não era o caso, eu fui correndo na mesma hora. Né? Nesse caso, eu poderia, se eu quisesse, se eu fosse muito estranho, né, negar a ir para uma classe executiva. Para a companhia aérea não ia fazer defeito, não ia faltar gente disposta, não ia faltar gente disposta a pegar um assento melhor. Mas também não ia faltar gente disposta a pegar esse assento melhor. Mais alguns dispositivos, tá? Mais alguns dispositivos. Quando se fala em valores, tá? Quando se fala em compra, qualquer transação realizada no Brasil, nós temos, tá? Nós temos a questão dos artigos 315, 317 e 318, tá? 318. Vamos analisar conjuntamente esses três dispositivos, o 315, 317 e 318. Diz o seguinte, 315, 317 e 318. Quando você tem um contrato celebrado no Brasil, você tem que pagar na moeda brasileira. Há motivos de política macroeconômica que ensejam isso. Você não quer ter evasão de divisas, você não quer ter a desvalorização do real. Está bem? Se você deixasse as pessoas ficar fazendo compra e venda na moeda que elas quisessem, elas iam escolher o dólar, né? Há as chamadas economias dolarificadas e eurificadas. Países, por exemplo, Venezuela e Equador têm moedas próprias, mas como a moeda própria não é uma moeda forte, as pessoas fazem compra e venda vinculadas ao dólar, tá? Isso é horrível para a economia local, faz com que o país perca controle de suas contas públicas, de sua economia como um todo. É horrível. Equador e Venezuela passaram por esse processo recente de dolarização, dolarificação, sei lá como se chama, de suas economias. Na Europa também tem isso, agora não me recordo com que país. O que acontece? Regra geral, contrato de compra e venda no Brasil tem que ser em reais, tá? Ainda que este valor varie em função de uma cotação estrangeira. Por exemplo, você faz uma compra e venda no Brasil, um contrato de compra de uma passagem aérea para a Itália, tá? Isso há muito tempo atrás, antes de quarentena, o seu contrato aí era pago em reais, tá? Olha só, mas esse contrato, o valor das passagens varia conforme o dólar. Tudo bem. Passagem aérea, valor de hotel, cruzeiro, atividades no exterior, tudo isso varia conforme a moeda local, o dólar, o euro, enfim, tá? Varia. Os valores variam, mas o seu contrato de compra, sua aquisição, ele vai ser feito em real nos termos da cotação do dia. Ou então tem uma opção que é no âmbito regulatório, mas aí não diz respeito à nossa disciplina, você pode pagar, se for uma compra internacional,
em dólar, mas daí vai ser convertido para, se você quiser, a cotação do dia ou então a cotação do dia de fechamento da fatura do cartão de crédito. Tá? Existe essa opção, está bem? Mas isso é restrito. É restrito para algumas situações. Compra e venda no exterior, a viagem tem que ser internacional. Você não pode pagar em dólar uma viagem de Florianópolis a São Paulo, está bem? Tem uma série de exceções. Entre essas exceções, situações de importação e assim por diante, disciplinadas em decretos específicos, tá? E que vamos supor agora uma situação da teoria da imprevisão. Vamos supor que você tivesse feito aí com alguém um contrato de importação de material médico em dólar. E o dólar está subindo, subindo, subindo. O 317 do Código Civil vai dizer que se você ainda quiser esse material, se você ainda quiser ter esse equipamento médico, se ainda for do seu interesse, e se o dólar tiver subido demais, imprevisivelmente, tá? Se lembra lá da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva que a gente estudou nas lives, ainda que brevemente? Nessa hipótese, tá, de imprevisibilidade e onerosidade excessiva, o juiz pode ajustar. Já que o dólar subiu muito, a parcela vai ser ajustada para atender a essa variação do dólar. Tá? O juiz pode fazer este ajuste. Temos algumas discriminações com relação ao artigo 320, a forma do recibo. Tá? O recibo tem que dizer aí as partes, a que se refere a respectiva transação. Tá? Temos um procedimento com relação ao que deve constar no recibo. Se você compra aquela cartelinha de recibo, tem algumas informações. Aquilo lá decorre da própria lei, tá? Por conta do artigo 320, que vai dizer que deve constar no instrumento particular o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante, tá? Se você pegar uma cartelinha de recibo que se compra em papelaria, né, tranquilamente, você vai encontrar essas informações aqui. Decorre do artigo 320 do Código Civil. O que mais? É importante para a gente falar, antes de passar para o último tópico, tá, dessa nossa aula, o seguinte, está bem? Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Olha só, se você tem pagamento de alguém, sei lá, aluguel, que você todo mês está pagando algo, todo mês tem que pagar algo, e ficou um aluguel de um mês específico para trás, ficou um mês lá da quarentena para trás, acabou passando batido nessa relação contratual, passou despercebido o período lá da quarentena, aquele mês específico, não se falou nada. Existe uma presunção para o devedor, tá? Que se foi paga a última, as anteriores estão quitadas. Isso é uma presunção, tá? Isso é uma presunção. Presunção relativa, o próprio dispositivo vai dizer, salvo prova em contrário. O dono, né, do imóvel, lá, o locador, ele pode provar, olha, eu tenho aqui as assinaturas do respectivo devedor, tá, dizendo o que ele está pagando, falta de um período específico, aquele período eu estou cobrando, tá? Então, temos que ter um registro por parte do credor, tá? Porque senão pode gerar uma prova de que está tudo pago. Se a última está paga, estaria tudo pago. Isso é uma prova de presunção relativa, tá? Relativa. Cada uma das partes pode fazer prova em contrário. Prova em contrário. Grande exceção aqui, artigo 158 do CTN, aí para o pessoal que está em época de entrega de imposto de renda e tudo mais, o que acontece? Eu paguei imposto de renda relativo ao exercício, mas ficou de 2 anos anteriores em atraso. Presunção de pagamento, eu paguei o último exercício, paguei a última via, paguei a última prestação. Vale isso para o fisco? Não, para o fisco isso não vale. Artigo 158 é expresso em afastar uma eventual interpretação que se faria nas relações fiscais, relações de direito tributário, lá do dispositivo do Código Civil. Tá? Quando se fala de obrigação tributária, você até pode ter uma interpretação subsidiária do nosso direito civil das obrigações, mas para a obrigação tributária, isso aqui que a gente acabou de ver, não se aplica. Se aplica o 158 do CTN. Não há presunção de pagamento de impostos, quaisquer que sejam, só porque você pagou a última parcela. Essa presunção não existe. E agora, passamos aqui para o último tópico da aula de hoje, o mais simples. Lugar do pagamento. E eu devo aqui fazer uma
Observação para os senhores. Esse tópico, lugar do pagamento, é a parte, digamos assim, menos importante da aula. Por quê? Porque hoje em dia os pagamentos são feitos online, na verdade. A grande parte dos pagamentos são feitos com transferência online, com cartão de crédito e assim por diante. Com boleto, na verdade, com boleto. Portanto, essas regras previstas no Código Civil, elas valeriam muito mais para pagamento em espécie, né? Mas hoje em dia as pessoas não estão mais pagando em espécie, cheque está em desuso, cheque está muito em desuso, na verdade. Portanto, essas regras que dizem respeito eminentemente a pagamento em espécie, pagamento com cheque, tá? São de difícil aplicação. Mas o que acontece? Regra geral aqui, tá? Regra geral, a gente tem o chamado pagamento favor debitores, tá? Nós já vimos essa expressão antes, nós vamos reforçar. Favor debitores. Tá? Favor debitores. Que quer dizer o seguinte, em favor do réu. Se tem um lugar de pagamento, o réu mora no lugar, o réu. Em favor do devedor, né? O devedor mora num lugar e o credor mora no outro lugar, em outro lugar, onde que o pagamento é feito? Na residência, no domicílio do devedor ou no domicílio do credor? Pagamento em espécie vai ser feito onde? Código Civil, favor debitores, tá? Favor debitores. É o credor que tem que ir até o domicílio do devedor. É o credor que vai bater aqui, ó. Seu Madruga, os aluguéis, tá? Não se esqueçam, para quem teve infância, do seu Madruga, ó. Seu Barriga batendo. Seu Madruga, os aluguéis. O seu Barriga é o credor de aluguéis atrasados do seu Madruga, o devedor. Quem que vai na casa de quem? O credor, o seu Barriga, né? É seu Barriga, não é? Seu Barriga que vai na casa do seu Madruga, tá? O devedor é o seu Madruga. Ele, então, tem que fazer o pagamento no seu domicílio. O credor vai na casa do devedor, vai no domicílio do devedor. Isso aqui é algo está se dando uma concretização do favor debitores em favor do devedor, facilitar a vida do devedor, está bem? As partes podem estabelecer em contrato o contrário. As partes podem dizer, é o devedor que vai até a casa do credor pagar o aluguel em espécie, por exemplo. As partes podem estabelecer contratualmente isso, se quiserem, né? Pacta sunt servanda, sem maiores problemas. O que mais? E nós temos a ideia de locus rei, tá? Locus rei é o 328. Locus rei. O que quer dizer o 328? Tá? 328. Cadê? Aqui. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, far-se-á no lugar onde situado o bem. Tá? Olha só, mais uma vez exemplo de seu Madruga, né? É no local onde se situa o bem que se faz o pagamento. Né? É no local onde está situado o imóvel que o seu Madruga reside. Enfim, tá essa situação também. Ou então, vamos supor que você quisesse... Olha só a situação absurda. Você está vendendo o seu apartamento por 400 mil reais. O pagamento vai ser em espécie. Haja mala de dinheiro. Onde que a maleta com 400 mil reais tem que ser entregue? Se as partes não disciplinarem nada em sentido contrário. É lá no local em que está o bem. É lá no apartamento que você está vendendo por 400 mil reais. É lá, então, se você quiser o pagamento em espécie, que você vai ter o pagamento dos 400 mil reais. Locus rei, onde situada a coisa. 329 e 330 falam dos princípios da surrexio e suprécio. Se foi estabelecido contratualmente que o pagamento em espécie seria no domicílio do credor, mas as partes vinham sempre estabelecendo o pagamento no domicílio do devedor, tá? Opera-se surrexio e suprécio, como a gente viu. Tá? A conduta das partes altera a natureza do vínculo obrigacional. E por fim, uma distinçãozinha doutrinária que existe entre dívidas quesíveis e portáveis é a seguinte: as dívidas quesíveis são as realizadas no domicílio do devedor, tá? Domicílio do devedor. E as portáveis são aquelas que podem se movimentar, são aquelas realizadas no domicílio do credor, tá? Do credor a dívida portável, do devedor a
quesível, tá? A dívida quesível. Quesível também é chamada de querrable, tá? Querrable. E a portável também é chamada de portable, do direito francês. Enfim, conhecimento inútil, tá? Porque na prática não se verifica, mas você tem que ficar sempre com o pé atrás nos concursos públicos. Uma prova até o Ministério Público Federal adorava cobrar termos em francês e em latim. Tá? Para quem quiser uma carreira no MPF, toma cuidado com isso, porque eles adoravam colocar na prova de direito civil vários termos em latim e também em francês não era menos comum, mas recentemente está mais o inglês mesmo. Tá? Enfim. Então, fechando o conteúdo da noite, só resumindo, hoje a gente viu o adimplemento da obrigação. Tá? A gente concluiu o tópico? Não, a gente não concluiu o tópico. Desde já quero deixar claro o seguinte, a gente ainda vai ver o inadimplemento, a gente vai ver o tempo do pagamento, juros moratórios, o que é um atraso, tá? Um atraso, a gente não está 100% concluído, mas por hoje já temos conteúdo suficiente. No âmbito do adimplemento das obrigações, nós vimos que adimplemento e pagamento são expressões sinônimas para esse nosso ramo do direito. Quem deve pagar? A regra geral, devedor. Devedor. Mas vimos também que o terceiro interessado, bem como não interessado, pode pagar uma dívida. Vai-se ter uma série de distinção entre os mesmos. O interessado vai se subrogar em relação ao credor. Tá? Vai se subrogar e pode se valer de uma caução, de uma garantia, não é verdade? Já o não interessado não tem o mesmo direito. O interessado tem direito a proceder com a chamada consignação em pagamento, forçar que o credor aceite dinheiro, algo que já o terceiro não exatamente possui da mesma maneira, não é verdade? E assim por diante. Vimos que, regra geral, o direito civil tutela a oposição do devedor. O devedor ele pode se opor à regra geral que um terceiro, especialmente o não interessado, pague as suas dívidas. Visto isso, a quem se deve pagar? Regra geral, ao credor. Porém, o direito brasileiro adota a teoria da aparência, tá? Teoria da aparência. De modo que quando numa situação, na boa-fé, né, aí resguardando-se a boa-fé do devedor, dadas as circunstâncias, parece que o pagamento estava sendo corretamente realizado, esse pagamento é denominado putativo. E o pagamento putativo exonera o devedor. Você pagou para quem parecia ser o credor, parecia ser representante do credor. Ainda que não o fosse, você é exonerado. Há uma série de exceções aí, né, com relação ao credor menor de idade e assim por diante. Vimos também do objeto do pagamento e sua prova. Vimos que você pode, né, se negar a receber um objeto distinto do que você queria. Você é obrigado? Não. Você acabou de ser acariciado com um assento na classe executiva para um voo que demora horas. Você tem que dizer, não, eu não vou sentar, imagina. Não, você pode receber. Se a companhia aérea quer te entregar esse assento, aceita, querido, aceita. Você pode aceitar sem problema nenhum, aproveita a vida, né? Olha só, vimos também que é importante a questão do recibo. Tá? Se você não vai receber um recibo, você pode reter o pagamento. E, por último, nós vimos o lugar do pagamento, em que pese não ser um tópico muito recorrente hoje em dia, vimos que há uma presunção a favor do debitório, ou seja, se não é estabelecido nada em sentido contrário, o local do pagamento vai ser o domicílio do devedor, bem como aí previsto aí a hipótese do seu Barriga, temos mais de um motivo para dizer por que o seu Madruga ele é acionado pelo seu Barriga. Primeiro, porque é a favor do debitório. Seguinte é porque, como se trata de um bem imóvel, o aluguel, a transferência do bem imóvel, é no lugar do bem, regra geral. Pode-se estabelecer o contrário. E as dívidas, uma distinção doutrinária, podem ser classificadas entre quesíveis quando pagas no local do domicílio do devedor ou portáveis quando pagas no domicílio do credor. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau, tchau.